Hoje a gente vai mergulhar na história de uma empresa com uma missão muito clara: simplificar o mundo que é super complexo da aviação brasileira. O nome dela é Brevet. Pois é, essa é uma pergunta que muita gente do setor se faz, né? Sejam pilotos, empresários ou até mesmo entusiastas. E a resposta para essa pergunta é justamente o ponto de partida de tudo que a gente vai ver aqui. Para explicar o problema, a Brevet usa uma metáfora que eu achei ótima. A ideia de que existe um pano preto cobrindo a aviação. Vamos entender o que isso significa na prática. Pensa bem, a ideia de voar é, na sua essência, algo simples e incrível. Só que, com o passar do tempo, essa simplicidade meio que se perdeu no meio de tanta regra, tanta burocracia, que acabaram criando barreiras enormes para o setor. E aqui está a definição do que eles chamam de pano preto. Não é só a burocracia em si, sabe? É a consequência de anos e anos de informações espalhadas, desatualizadas, às vezes até contraditórias, que só dificultam a vida de todo mundo na área. E esse ponto aqui é crucial. A segurança, que é inegociável na aviação, acabou sendo associada com complicação. Muita gente passou a acreditar que, para ser seguro, o processo precisa ser confuso. A Brevet parte de um princípio diferente. Segurança e simplicidade podem, sim, andar juntas. E é exatamente no meio dessa confusão toda que a solução aparece. A Brevet nasceu com esse objetivo bem definido: rasgar o tal pano preto, e foi fundada por especialistas que são apaixonados de verdade pelo setor. Essa frase resume perfeitamente a filosofia da empresa. É uma declaração que desafia o jeito como as coisas sempre foram feitas no setor, né? Mostra que seriedade não tem nada a ver com ser complicado. E quem está por trás disso não caiu de paraquedas no setor. A empresa foi criada por gente que vive aviação e sentiu na pele essa necessidade de mudar. O foco é devolver a praticidade, fazer a aviação voltar a ser uma ferramenta que facilita a vida. Ok, mas como essas ideias viram realidade? A resposta está nos valores que guiam cada ação da Brevet nessa missão de tirar o pano preto da frente. O primeiro valor já ataca o problema de frente. É um compromisso total com a transparência. Isso significa que os clientes têm acesso a tudo, aos documentos, aos processos, tudo sempre muito claro e objetivo, sem letras miúdas. O segundo valor é sobre eficiência. Ao descomplicar, a Brevet não só inova, como também entrega processos muito mais ágeis. E claro, isso acaba custando menos para os seus parceiros. É uma consequência natural. Aqui a mensagem é sobre agilidade. Chega de reunião que não leva a lugar nenhum, de discussão sem fim. Para o cliente, isso se traduz em uma coisa bem simples: prazo cumprido e problema resolvido, sem rodeios. Esse valor é sobre honestidade. É um compromisso com a verdade, com o realismo. Em um mercado onde às vezes se promete muito, a Brevet se posiciona de forma bem transparente sobre o que é possível e quais são os desafios. E por último, um valor que fala sobre colaboração. A ideia aqui é que conhecimento compartilhado fortalece todo mundo. Eles acreditam que, ao trocar informações e ajudar o setor a crescer, todo mundo sai ganhando no final. Bom, já entendemos a filosofia da empresa. Agora vamos ver como isso se organiza na prática. A Brevet estrutura todo esse universo da aviação de um jeito bem específico para conseguir entregar o que promete. A base do método de trabalho deles é o que eles chamam de abordagem holística. Não é só um conceito, é um sistema. Ao dividir a aviação nessas áreas-chave, eles conseguem enxergar o problema por todos os ângulos e oferecer soluções que são realmente completas. E aqui estão os 5 pilares. Primeiro, as aeronaves, que são o coração de tudo. Depois, o pessoal da aviação civil, ou seja, as pessoas que fazem a mágica acontecer. Em seguida, as organizações de instrução, que é onde o conhecimento é formado. O quarto pilar são as empresas. E, por fim, os aeródromos e helipontos, que é a infraestrutura. Juntos, eles dão essa visão 360 graus da aviação. E na prática, o processo para lutar contra essa desinformação toda segue 4 passos bem claros. Primeiro, eles organizam o conhecimento. Depois, focam em capacitar as pessoas. Em seguida, usam a tecnologia para inovar. E, por fim, garantem a transparência em cada etapa. É um ciclo que alimenta a si mesmo. Chegando ao final, tudo isso que a gente viu leva a um objetivo muito claro, que resume o grande benefício para quem trabalha com a Brevet. A gente vê aqui a missão, que é o que eles fazem hoje, transformar a realidade do setor, e a visão, que é o alvo lá na frente, se tornar líder de mercado até 2030. Mas, olha que importante, sem nunca abandonar a simplicidade.
E essa frase para mim é a mais poderosa de todas, porque no fim do dia, depois de toda a organização, de toda a tecnologia, o que a Brevete quer é libertar os pilotos, os gestores, as empresas, de toda a burocracia, para que todo mundo possa focar no que realmente importa, a operação de voo. E a gente encerra com essa reflexão. Esse trabalho de simplificar, de trazer transparência, não ajuda só uma empresa ou um profissional. Ele abre portas para um setor inteiro. Então fica a pergunta: até onde a aviação brasileira pode chegar quando a gente finalmente remove essas barreiras desnecessárias do caminho?